Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, porque temos livre acesso à tua presença. Obrigado, Jesus. Rendemos graças a ti. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo, eu nasci de novo. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou abençoado. Diga, nenhum mal vai me tocar. Diga, porque eu não vivo em pecado. Oh, aleluia, aleluia. Diga, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Diga, você era uma bênção. E eu sou também. Diga, olhe bem nos olhos dessa pessoa e diga, você não vai sair daqui da forma, de jeito que entrou. Amém? Diga, porque o Espírito Santo está no nosso meio. Aleluia. Você crê nisso? Oh, glória a Deus. Então levanta as mãos do céu. Todo mundo aqui, eu quero que levante as mãos do céu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Este é o dia que tu criaste para mim, para nós, e eu vou me alegrar neste dia. Amém. Você disse que ia se alegrar, então dá um sorriso. Olha para a pessoa do lado e dá um sorriso. Olha aí. Olha para essa pessoa e dá um sorriso, rapaz. Em nome de Jesus. Espírito de perturbação saia da sua vida, em nome de Jesus. Oh, Jesus do céu. Então quem está sozinho, olha para a pessoa que está atrás. Olha lá, vai lá. Dá um sorriso. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Hoje, na verdade, pela proximidade da data, hoje é o nosso dia, é o nosso culto de Natal. Sabia disso? Amém. Porque nós vamos ter o nosso culto, o dia de Natal é terça-feira, não é isso? Terça-feira. Então esse é o nosso culto. Nós não fazemos ainda um culto especial de Natal, porque eu quero fazer aqui um culto de Natal com tudo que nós temos direito, também com cantata, com tudo mais, né? Com teatro, só que a gente ainda não tem condição de fazer isso. Nós não temos tecnicamente, por exemplo, condições de fazer uma cantata, mas nós do Grupo Louvor vamos batalhar para esse ano, né, Davis? Vamos lá, vamos juntar gente, voluntários, vamos fazer uma cantata o ano que vem. Quem crê? Se Jesus não voltar antes, né? Porque do jeito que está aí, Jesus pode voltar logo, aí, nos próximos dias, tá? A coisa está muito rápida e pode ser que nem cheguemos ao Natal do ano que vem. Glória a Deus, porque seremos arrebatados, amém? Mas se tivermos Natal no ano que vem, nós com certeza vamos fazer com tudo que é direito. Vamos fazer um teatro aqui com as crianças, vamos fazer cantata, amém? Está lançada a palavra no ar, né? Quem se animar, vamos trabalhar para isso. Então hoje é o nosso culto de Natal. Então eu quero dar uma palavra sobre o Natal, amém? Quero dar uma palavra sobre o Natal. E quando chega esse período de Natal, muita gente fica triste. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já fiquei triste, né? Depois da morte dos meus pais, aquele período depois, entre os anos de 89, 90, 91, aquelas décadas, início da década de 90. Hoje, pelo contrário, Natal para mim é a época mais feliz que tem. Eu acho que é a melhor época do ano, tá? Porque se lembra do meu pai e da minha mãe, por que eu vou ficar triste? Eles estão bem, né? Pessoas ficam curtindo o luto de um familiar. Querido, isso não é de Deus, só vai prejudicar a tua vida, amém? Teus pais estão bem melhor, tua família está bem melhor agora, não é momento para estar, eu me lembro de papai e mamãe, ou eu me lembro quando eu era criança. Melhor hoje, você está melhor do que na época de criança, porque se você tem acesso à presença de Deus, você está melhor. Diga, eu estou melhor. Amém. Vamos parar com essa melancolia, né? Essa tolice de estar vivendo do passado, porque como diz o ditado, quem vive do passado é museu. O único passado que a gente vive aqui é o presente da obra de Cristo. O passado da obra de Cristo faz a gente viver no presente uma vida muito melhor. Diga, eu estou bem. Glória a Deus. Então, quando chega esse período de Natal, algumas pessoas ficam tristes, mas não deveriam. E para o Filho de Deus, não é momento para ficar triste, para ficar mais alegre. Se você é cristão
e fica triste na época do Natal, então é alguma perturbação que tem sobre a sua vida. E se quiser, nós vamos orar, tá? Se você tem vergonha de vir aqui, eu já declaro aí, em nome de Jesus Cristo, toda perturbação saia da sua vida, em nome de... Quem crê diz amém. Em nome de Jesus, que isso é momento de alegria. Porque eu quero falar aqui sobre o sentido do Natal. Parece uma frase muito, né? Todo mundo fala, o sentido do Natal, o sentido do Natal. E a gente às vezes vê pessoas falando o seguinte, que hoje o pessoal fala muito de Papai Noel, de presente, de árvore de Natal, mas o sentido do Natal é Jesus. Quantos concordam com isso? Amém? Isso é verdade. Só que se a gente for analisar bem direitinho, uma coisa é o motivo ou o centro do Natal, outra coisa é o sentido do Natal. São duas coisas diferentes. Então veja bem, o Natal é o nascimento de Jesus. Então, o Natal, a razão de existir, a pessoa principal do Natal é Jesus. Você concorda comigo? Amém? Mas o sentido do Natal é uma outra coisa. Porque o sentido fala da razão. A razão do Natal. Ou o motivo pelo qual a gente deve celebrar o Natal. É claro que tudo foca para Jesus, mas Jesus ele é a pessoa central. Mas o sentido ou o motivo pelo qual nós devemos celebrar o Natal é algo mais profundo. Amém? Mais profundo do que Jesus não tem, né? Mas o que envolve a pessoa de Jesus tem uma explicação maior sobre isso aí. Amém? Então, o que está escrito? Vamos lá abrir. Eu estou com a revista atualizada. Vai ter um momento que eu vou pedir para a gente ler numa versão NBV. Eu acho que não tem aí não, né? NBV, mas só um versículo que nós vamos ler. No geral, nós vamos ler na revista atualizada, tá? Então, abre aí em Lucas, capítulo 1, versículos 68 ao 69, que diz assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então, aqui nós estamos focalizando sobre a pessoa central do Natal, que é Jesus. Ele é viva e poderosa salvação. A salvação só pode ser alcançada através de Jesus. Então, o primeiro motivo que a gente tem que estar alegre, né, feliz, é porque está falando de Jesus. E, querido, você não acha que há algo de errado com a gente quando a gente começa a ficar triste? Quando o sentido é Jesus e a gente está ficando triste? Eu entendo que muitas vezes as pessoas ficam tristes porque lembram da infância, né? Eu me lembro que quando eu era criança, a coisa mais linda, hoje em dia a alma farta pisa o favo de mel, né? Como diz a Bíblia, as crianças de hoje estão tão saturadas de informação com celular, com tablet, que não dão mais valor àquilo que a gente valorizava, porque eu não sei você, mas quando eu era criança, a coisa mais linda do Natal era ver as bolinhas coloridas, né? Meu Deus do céu, aquelas bolas metálicas na árvore de Natal, eu ficava louco para ir para casa da minha avó, porque sabia que tinha uma árvore grande lá, e tinha umas bolinhas coloridas, e eu ficava o tempo todo olhando para isso. Hoje em dia as crianças estão tão saturadas com desenho, com tudo em celular, que nem importa para uma bola colorida. Mas sabe, eu me lembro quando eu era criança, eu achava isso muito bom. Então eu sei que há uma característica psicológica, a gente começa a lembrar de quando a gente era criança, né? A gente lembra da vovó, lembra do vovô, lembra do papai, de mamãe, lembra isso, é normal, não tem motivo, não há problema em lembrar disso. Mas há problema quando a gente começa a ficar deprimido por causa disso. E não foi por esse motivo que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo para nos trazer plena e poderosa salvação, para nos trazer alegria. Diga, eu sou alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, esse momento deve ser um momento de alegria. Amém? Tem gente também que vive desesperado com a ansiedade maior do mundo. Cadê o dinheiro para eu comprar presente de Natal, presente de Natal? Eu entendo que a gente tem que dar os presentes para nossos filhos e crianças, porque eles ficam com essa expectativa, mas você não tem que viver em função de um apelo capitalista, ou seja, meu Deus, se passar o dia do Natal, acabou tudo. Os mais espertos esperam passar o Natal para comprar as coisas mais baratas. Enquanto vocês estão entendendo aqui, hein? Amém? Você compra os bombons mais baratos, você compra os presentes mais baratos. E se deixar passar o ano é melhor ainda. Janeiro, beleza. Tudo baratinho, promoção, porque eles compraram um monte de coisa para o Natal e sobrou. Mas os bobões saem desesperados. É arriscado ter um acidente. E a época de Natal não só é uma época de tristeza para alguns, mas é época de ansiedade. Querido, eu não vou viver ansioso com coisa alguma. A Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma. Por que você vai ficar ansioso?
Ah, mas é porque eu quero comprar o presente. Fica na paz, vai dar tempo, você vai comprar, Deus vai guiar você para um bom presente. Sabe, às vezes nós ficamos ansiosos também porque não aprendemos a confiar no Espírito Santo. Não é verdade? A gente tem tido também nesse ano de superabundante graça, nós temos tido experiências de coisas em que a gente depende do Espírito Santo e Deus dá o melhor presente, a melhor compra, a melhor atitude, sem pressão nenhuma, tudo na graça de Deus. Quando você flui na graça, você não precisa ficar ansioso, amém? Mas sabe, o problema é que há muitas pessoas que ainda não aprenderam aquilo que a gente tem ensinado tanto aqui, aprenderam a viver pelo Espírito e não pela carne. Porque, como diz lá na versão NVI, em Romanos capítulo 8, a mentalidade do Espírito vai para a vida e paz, mas a mentalidade da carne, a mentalidade, da forma de pensar carnal, só vai ter morte e perturbação. Eu não quero isso para mim, eu não sei se você quer para você. Eu não quero nada de perturbação, nem de ansiedade, nem de tristeza. Amém? Mas tem pessoas que insistem ainda em viver segundo a carne, nos padrões da carne, com a mentalidade da carne. Querido, se você viver com esse tipo de mentalidade, não vai ter diferença nenhuma entre a tua vida e a vida de qualquer pessoa que está fora da igreja. É por isso que algumas pessoas não conseguem entender. Eu vou para a igreja, mas me parece mais uma religião, uma obrigação que eu tenho que ir no domingo. Por quê? Porque fica pensando segundo a carne. E pensando segundo a carne, vai ter pressão, vai ter ansiedade, vai ter tristeza, vai ter melancolia, vai ter depressão, vai ter coisa ruim. E aí você não vai ver diferença nenhuma. Pelo contrário, você vai começar a ver aquela pessoa carnal que tem dinheiro se dando bem e você não se dando bem. E aí vai ter o quê? Frustração na sua vida. Mas quando você vê as coisas com a mentalidade do Espírito, tudo vai bem. Amém? Então a época de Natal não é uma época para você viver debaixo de uma pressão carnal. A época de Natal é para você entender qual é o verdadeiro sentido do Natal. Em Isaías, vamos lá, para Isaías 7:14, aqui vou começar a dar a dica de qual é realmente o verdadeiro sentido do Natal, né? Aqui já dá para perceber o que é. Isaías 7:14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e lhe chamará, diga comigo, Emanuel. Alguém sabe aqui o que é que significa Emanuel? Deus conosco. Olha aí. Deus conosco. Aí, este é o sentido do Natal. Jesus é a pessoa principal do Natal. Ele nasceu. Mas o sentido, o motivo pelo qual nós devemos celebrar o Natal é porque Deus está conosco. Por isso que não tem motivo para tristeza. Diga, Deus está com a gente. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus está conosco, quem será contra nós? Amém? Quando nós somos derrotados na arena do mundo da carne, nós somos derrotados porque estamos na arena, no território do inimigo. Mas quando você tem plena consciência da presença de Deus, que Deus está conosco, você não será derrotado em nada. Amém? Então esse é o sentido do Natal. O sentido pelo qual nós devemos celebrar o Natal é porque Deus está conosco. E Ele não foi embora não, Ele passeou por aqui um tempo e depois foi embora. Não, Ele continua conosco, amém? E aí nós vamos falar sobre algo mais a respeito disso. Em Isaías 9:6, também diz a respeito de Jesus. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é Jesus. E Jesus veio, justamente é aí que a gente celebra o Natal, porque Jesus veio e Jesus é Deus conosco. O sentido do Natal é a presença de Deus. Vou dizer de novo, que talvez você ainda não tenha entendido. O sentido do Natal é a presença de Deus. Pastor, mas ainda fico pensando em Jesus. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, você não entendeu. Jesus veio, nasceu, lembra? E depois ele morreu, lembra? Passou 3 dias e foi o quê? Ressuscitou. Andou 40 dias aqui pela terra e depois foi assunto aos céus. E ele disse antes, é preciso que eu vá
para que o Consolador venha. Se eu não for, ele não vem. Aí ele foi, e a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. E hoje nós temos, desde o dia do Pentecostes, o Espírito Santo conosco. Amém? Logo, o sentido do Natal não é só a pessoa de Jesus, muito menos o menino Jesus. O sentido do Natal é a presença de Deus, porque Jesus hoje está com Deus, mas o Espírito Santo está conosco. Então, o Espírito Santo hoje é o Emanuel. O Espírito Santo hoje é Deus conosco. Então, quando nós celebramos o Natal, nós não devemos celebrar o menino Jesus, nós celebramos a presença de Deus. Deus estava conosco quando Jesus estava aqui, e Deus continua conosco quando o Espírito Santo está aqui. Então, o nascimento de Jesus, o fato foi importante, e ele é a figura principal do fato. E o que ele fez na cruz do Calvário é o que é importante. Só que a grande revelação, ou seja, o sentido do Natal, é porque Deus está conosco. Amém? Porque senão você vai viver só, eu só me alegro de Natal em Natal, ou eu só me entristeço de Natal em Natal. Não, Deus está conosco o tempo todo. Todo dia é sábado do Senhor, todo dia é dia de presença do Senhor, todo lugar Deus está conosco, como Fabiana disse aqui, nós estamos num lugar, mas Deus está aqui com a gente. Ele está no nosso meio, Ele está nessa pregação, Ele está com você. Quando você vai para a sua casa, Ele continua com você. Quando você está no trabalho, Ele continua com você. Quando você está viajando, Ele continua com você. Quando você está estudando, Ele continua com você. Quando você está dormindo, Ele continua com você. Deus está conosco, querido. Esse é o sentido do Natal. Amém? Porque antes de Jesus, Deus estava com Israel. Depois de Jesus, Deus está com a igreja. E Deus esteve conosco na terra através de Jesus. E quando Jesus foi para o céu, o Espírito Santo veio, Deus está conosco através do Espírito. Amém? Por isso que a Bíblia diz a respeito do arrebatamento, que no dia do arrebatamento nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, e para sempre estaremos com Jesus, e com o Senhor e com o Espírito, porque Ele está aqui no nosso meio por causa do Espírito Santo, mas Ele corporalmente está assentado à direita de Deus. Amém? Então o verdadeiro sentido do Natal é a revelação de que Deus está conosco. Queridos, nós precisamos entender, porque a revelação da presença de Deus é que nos faz ser diferente. A revelação da presença de Deus é que faz você estar alegre em toda e qualquer situação. Não importa o que aconteceu, se brigou com o marido, se brigou com a esposa, se os filhos deram dor de cabeça, se está faltando dinheiro no banco, se o que for, isso você não vai te abalar, porque você não vai estar na arena do inimigo, você vai na arena do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Consolador, Ele está contigo, Ele foi enviado para te auxiliar, e Deus está contigo. Se Deus é contigo, quem será contra você? Por que você está triste? Vou falar igual o pastor Bud. Se machuque não, tá? Diga, eu sou abençoado. Agora vou falar como o pastor Bud. Se você é abençoado, irmão, por que está com essa cara de jumento? Eita Jesus. Não, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoas vivem segundo as circunstâncias, as notícias. É por isso que a palavra da fé veio para Maringá. É para ajudar você a viver além das circunstâncias, além das notícias. Para ajudar você a viver pelo Espírito e não pela carne. Amém? Porque se você viver, porque eu não tive um bom dia hoje, então você está muito carnal. Simples assim. Você tem que viver além disso. E como o pastor Bud dizia, ele começava a dar risada quando o diabo dizia coisas para ele. Mas tem gente que está ouvindo muito o que o diabo diz. Hoje está ruim. Está caro isso. Está faltando aquilo. Pare de ouvir a sugestão do diabo, porque o terreno do diabo é a carne. Ele opera pela carne. Ele opera na sua carne. Você entendeu? Quando você ouve o Espírito, a vida de Deus que habita em você começa a operar. É por isso que lá em Romanos capítulo 8 diz que o Espírito de vida, através de Cristo Jesus, te livrou da lei, da operação
do pecado e da morte, porque a lei da operação do pecado e da morte é a tristeza, é a arena da carne, é a depressão, é a doença, é a negatividade. Mas a arena de Deus, ou o lugar onde Deus age, é onde está o Espírito de vida que através de Cristo Jesus foi disponibilizado para você. Você entendeu? Então é pela fé. Então a essência, o verdadeiro motivo do Natal é que Deus veio através de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que através de Jesus todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através de Jesus, você agora tem o Espírito Santo habitando dentro de você, e a presença de Deus está com você. Deus é contigo, nenhum mal vai te tocar. Ou seja, aleluia, glória a Deus. Então em Êxodo, é aqui que eu quero que abra na NBV, Êxodo 33, do versículo 12 ao 16. Êxodo 33, eu gosto desse texto, gosto muito. Gosto porque o diabo sempre vai tentar fazer que está tudo igual. Sobre este mundo aqui, todo mundo leva a mesma chuva. Como diz Eclesiastes, todo mundo se molha debaixo do sol, sim, mas tem diferença entre você e quem é do mundo, amém? Diga, eu sou diferente. Por isso que eu gosto desse texto. Porque o diabo sempre, quando eu era solteiro, o diabo sempre dizia, não, você é igual a todo mundo. Não, eu não sou igual a todo mundo. Não, diabo, eu não sou igual a todo mundo. Eu não sou parecido seu, não sou da sua laia, não. Porque eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Não sou igual a todo mundo, não. Porque eu não sou criatura de Deus. Eu sou filho de Deus. E aqui esse texto é muito esclarecedor. No versículo 12 está escrito assim: disse Moisés ao Senhor. Aqui na versão NBV, então disse, Moisés disse ao Senhor: o Senhor me ordenou, leve este povo, mas não me disse quem enviará comigo. Também me disse, conheço você pelo nome e você tem me agradado. Versículo 13. Se o Senhor me vê com agrado, eu peço que me revele agora os seus caminhos, para que eu o conheça e continue sendo agradável ao Senhor. Lembre-se que esta nação é o seu povo. Versículo 14, o Senhor respondeu, eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Versículo 15, então Moisés disse, olha o que ele disse aqui, se a tua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. E olha o que Deus diz, o que Moisés disse para Deus no versículo 16, como eu e o meu povo saberemos se podemos contar com o seu favor? Se o Senhor não for conosco, quem poderá saber que somos o seu povo e que somos diferentes de todos os povos da terra? O que fazia Israel ser diferente era a presença do Senhor. Diga, eu sou diferente porque eu tenho a presença do Senhor. Aleluia! Você é diferente porque a presença do Senhor está contigo. Então, o verdadeiro sentido do Natal é a percepção, é a revelação de que Deus está conosco. Jesus é a figura central do Natal, com certeza. E foi através de Jesus. Só que do mesmo jeito que é importante o nascimento de Jesus, muito mais importante é o sacrifício de Jesus. E ainda mais importante é a ressurreição de Jesus. Então existem 3 episódios muito importantes, vários, né? Mas 3 episódios importantes. Uma coisa é o nascimento de Jesus, que é o Natal. É Deus conosco através de Jesus. Outra coisa é a morte de Jesus no Calvário, que é o sacrifício de Jesus, que nos fez justiça de Deus. E a outra coisa é a ressurreição de Jesus, porque a centralidade do Evangelho é a ressurreição, porque nós seremos ressurretos. Está muito próximo, diga, está próximo. Glória a Deus, está muito próximo. Então, a Bíblia diz no Salmo 41, versículo 12, quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me pões na tua presença para
sempre. Estamos sempre na presença do Senhor. No Salmo 16, versículo 11, também está escrito assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua direita delícias perpetuamente. Na presença do Senhor há alegria. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e diz lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. E diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, benignidade. Então, o resultado de uma vida espiritual diferente, o resultado de quem nasceu de novo, é que a alegria do Senhor está dentro de você. Não só o amor e a benignidade e a bondade, mas a alegria do Senhor está dentro de você. E lá em Isaías, no capítulo 12, diz, 12:3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. A água é uma representatividade do Espírito e a água é uma representatividade da palavra. As fontes da salvação é o teu coração. Então, a única forma de você tirar do seu coração aquilo que você precisa, que Deus colocou, é na alegria, não é na tristeza. Amém? Você está entendendo? Quando estamos tristes, nós não usufruímos da plenitude de Deus. Quando estamos tristes, nós estamos no terreno do inimigo. Quando estamos tristes, não estamos agindo em fé. Quando estamos tristes, não estamos entendendo o verdadeiro sentido do Natal. Quando estamos tristes, não estamos no Espírito, estamos na carne. Você entendeu? Mas por que, pastor, é tanta coisa difícil que acontece na minha vida, ou lembranças? Esse é o problema, você não tem guardado o teu coração. A Bíblia diz também lá em Filipenses que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E também diz lá em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as veredas da vida. Queridos, coração está falando aqui de meditação, você tem que ter cuidado do que está passando na sua mente. Se vier tristeza, coloca a mensagem de Deus no lugar. Se vier tristeza, lembra do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se vier tristeza, você começa a pensar nas verdades da palavra. Se vier tristeza, muda o pensamento, mas se você fica meditando e ruminando na tristeza, coisa boa não vai acontecer sobre a tua vida. Você entendeu? Então, precisamos guardar o nosso interior, precisamos guardar o que está passando na nossa mente. Amém? Você tem que tirar o foco dessas coisas exteriores. Pessoas têm muito foco no exterior, não só nas notícias, não só no que acontece fora, mas também, muitas vezes, pessoas vêm para a igreja esperando ser abençoado por alguma oração de um pastor diferente ou de um profeta, bota o foco em gente. Com certeza Deus usa pessoas, e Deus usa profetas, e Deus usa pastores, e Deus usa ministros, porque é assim que Deus faz, mas também Deus usa a pessoa que está ao teu lado. Mas melhor ainda, Deus usa você. Amém. O problema é que a gente está focado em pessoas, a gente está focado em lugares, a gente está focado em situações, a gente está focado no valor que tem na conta do nosso banco. Tem que tirar o foco disso e colocar o foco no Espírito, na presença de Deus, no que Deus diz através da sua palavra. Como diz lá em Colossenses no capítulo 3, olhai e pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado, porque morreste, e a vossa vida está em Deus, a tua vida está em Deus. Quando ele fala morreste, ele está falando, você tem que entender que você morreu para as coisas naturais. Quando você tenta, é interessante isso, quando você tenta pensar só no natural, e focar nas coisas do natural, você está, em vez de morrer para ir viver para Cristo, você está vivendo como um zumbi. A tua vida carnal foi morta, e agora você ressuscitou em Cristo. Mas quando você está focando na carne, você está voltando para o velho homem, ou seja, você está tirando o defunto de dentro da sepultura e fazendo andar feito um zumbi. É igual filme de terror. Alguém já viu esse filme de terror de zumbi? Por isso que a pessoa vive uma vida miserável, porque é um zumbi andando. Ressuscita o velho homem e começa a ver só na carne. Mas o que Colossenses diz é que a gente tem que pensar nas coisas do alto, porque você, esse velho homem, já morreu. Você já morreu para as velhas coisas.
Mas você fica, mas porque eu tenho que trabalhar, então eu penso no trabalho e eu penso em ganhar dinheiro. Querido, não é errado trabalhar e pensar em ganhar dinheiro, mas quando você foca só nisso, você vai sair da arena do espírito para ir para a arena da carne. Você está tentando ressuscitar o velho homem, está focando. É por isso que você se preocupa com dinheiro, você se preocupa com a conta que tem que pagar amanhã, porque não está andando pela fé, você está tentando ressuscitar o defunto. Você entendeu? Pessoas que ficam focando sempre nas coisas externas, sempre nas pessoas, sempre esperando que o governo vai dar alguma coisa, sempre esperando que algum ministro vai fazer uma bênção especial sobre você, sempre esperando que alguém tenha peninha ou dó de você. Sempre você está olhando só na arena do inimigo, você está olhando pela carne. Não é assim que filhos de Deus devem agir. A gente deve agir pelo Espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos se preocupar com as coisas do dinheiro, porque o reino de Deus, devemos olhar em primeiro lugar para o reino de Deus, e todas essas coisas nos seguirão. Por que segue? Porque essas coisas seguem aqueles que estão vivos. Os zumbis que estão tentando viver segundo o velho homem, vai batalhar para ver se ganha a vida. Quem vive feito um zumbi dentro da igreja é que diz, a luta é grande, é luta porque está indo pelo braço do homem. Mas quando nós vivemos pelo Espírito, tudo fica fácil. Então o verdadeiro sentido do Natal é a presença de Deus em nós. Não devemos ficar tristes, mas muito pelo contrário, alegramos, porque nós vivemos segundo o Espírito. Oh, aleluia! É isso que significa o que nós citamos aqui de Romanos capítulo 8. O Espírito de vida, através de Cristo Jesus, nos livrou da lei da operação do pecado e da morte. Você não vive mais segundo o pecado ou segundo a lei. Você agora vive segundo o Espírito. Amém? Então nós temos que fazer um esforço para manter a nossa mente focada nas coisas de Deus. É por isso que é muito importante meditar de dia e noite na palavra. Quando você medita de dia e noite, como diz lá em Josué no capítulo 1, e como diz também no Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão que anda na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele está focado nisso. Aí o que a Bíblia diz? Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham. Tudo que essa pessoa faz prospera. Por quê? Porque não está na arena da carne, está na arena do Espírito. Porque tem a consciência de que nós estamos com Deus e Deus está conosco. Você entendeu? Mas é preciso deixar claro para você que se você não se esforçar, nada vai acontecer. Mas não é porque tem que ser pelo seu braço, mas tem que ter um esforço de manter a mente e o coração focado nas coisas de Deus. Amém? Precisamos entender que Deus dá os seus dons, não só através dos 5 dons ministeriais, mas de múltiplas formas. Existe a multiforme graça de Deus, e Deus distribui os dons. Às vezes podemos ter um culto aqui onde há um mover, e os dons de Deus estão em manifestação, e a profecia e a palavra. Mas como diz Bill Johnson, uma coisa bastante interessante, ele diz, os dons são de graça, mas a maturidade custa. Você entendeu? Então, dom é de graça. O problema é que a gente está sempre preocupado em estar recebendo o dom de alguém, quando Deus está esperando que você seja o dom. Mas como é que você vai ser o dom se você seja o dom de alguém, ou seja, que Deus flui em você, você está preocupado só com a tua barriga, preocupado com o teu emprego, preocupado com, eu sou tão infeliz. Se você fica nessa mentalidade, você não consegue ser bênção para ninguém. Você entendeu? Você só consegue abençoar se você for bênção, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Você só vai dar aquilo que você tem. Você entendeu? Deus criou, presta atenção nisso, Deus criou você como abençoador. Deus não criou você para ser só recebedor de bênção. É por isso que a palavra diz que é mais bem-aventurado dar do que receber, porque Deus criou você como abençoador. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, anda na minha presença e sê tu uma bênção. Ele não disse,
anda na minha presença e eu te garanto que tu vai ser sempre abençoado. Depois ele disse isso, mas a primeira coisa do chamado de Abraão foi: seja você uma bênção. Aí depois, Deus chama ele para ver as estrelas do céu e diz que assim será a sua descendência. Manda ele ver a areia do mar, a areia do deserto lá, assim será a tua descendência. Amém, mas é porque as bênçãos, elas correm atrás de quem já é uma bênção. E sabe qual é o maior problema da gente? É que ainda existe em muitos de nós o último resquício do velho homem. Sabe qual é o último resquício do velho homem? Por que você acha que Satanás caiu com um terço dos anjos? Por que Satanás quis ser igual a Deus? É o resquício do principal. O mal veio por causa disso aí. Pessoas perguntam: por que Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. O mal veio porque existe isso na natureza de pessoas ou de seres que têm o livre-arbítrio. Então, quando a Bíblia diz lá em Ezequiel que na multiplicação do teu comércio viu-se em ti iniquidade, o que é que ele está falando? Na multiplicação da tua conversa para ludibriar outros anjos, viu-se em você a iniquidade. O mal veio quando Satanás, ou antigamente ele tinha outro nome, que não era Lúcifer, tá? Ele começou a achar que poderia ser como Deus, e aí ele tentou convencer outros anjos. Então, qual é o principal pecado e que fez surgir toda a maldade? Diga comigo: egoísmo. Egoísmo. O egoísmo foi que fez surgir Lúcifer, Satanás. O egoísmo foi que fez Lúcifer achar que era igual a Deus. O egoísmo foi que fez Lúcifer ludibriar um terço dos anjos. O egoísmo fez Lúcifer cair. O egoísmo foi a forma que ele usou para tentar a mulher. É porque Deus sabe que na hora que você comer o fruto, você será como Deus. Então, este egoísmo ainda fica querendo voltar no velho homem. E é por causa do egoísmo que você fica: ai, coitadinho de mim, eu sou tão triste, eu nunca tive sorte na vida. Não, eu queria isso, eu queria aquilo. Esse eu queria, eu sou isso, eu sou aquilo, é o egoísmo tentando se levantar. Mas quando tiramos o foco do quanta bênção você tem que resolver e começamos a entender como funciona o coração de Deus, como nova criatura, como sal da terra, como luz do mundo, que você foi chamado para abençoar, para ser uma bênção, para ser uma unção para os outros, para orar pelos outros, para curar os enfermos, para pregar a salvação, para viver alegre, para ser uma fonte de salvação e de alegria para todos os povos. Quando você entender isso, você vai entender o que é a presença de Deus e o verdadeiro sentido do Natal. Você viu como é exatamente o contrário da pessoa ficar triste no período de Natal? É o contrário, é como se fosse o norte e o sul. Quanto mais presença de Deus, mais a alegria e revelação do que é que significa o nascimento de Jesus e a presença do Espírito Santo no nosso meio. Quanto mais carnal, mais tristeza. Você entendeu? Então, por isso que é importante. Por que às vezes as pessoas não entendem? O pastor parece que está preocupado demais porque a gente está com cara de jumento aqui. Não, eu estou preocupado não é porque a gente está com cara de jumento, eu estou preocupado porque você está se ajumentando demais quando devia ser filho de Deus. Você não está usufruindo o melhor de Deus. Você entendeu? A preocupação é que nós, como liderança, nós queremos que você seja bem. E eu sei porque eu sei que você nunca vai estar bem se não andar segundo o Espírito. Não adianta a gente lutar, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então a minha oração é que o Espírito de Deus venha revelar em cada um de nós a presença do Senhor. Amém. A Bíblia toda está repetindo essa questão. Então, em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ter dia perfeito. Então Deus chamou você para estar brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele não chamou você para ser o entardecer. Você sabe o que significa a luz da aurora? O sol nasce e quando diz dia perfeito é o meio-dia. Então a tua vida é para ser
o nascimento até ser meio-dia. A tua vida não é para ser meio-dia até entardecer. Você entendeu? Mas muitos vivem segundo a carne e quando vai ficando mais velho, vai ficando entardecido. Tem gente que até, eu não sei se você tinha isso, eu já conheci algumas pessoas que tinham o complexo de 5:30 da tarde. Alguém já ouviu falar dessa história aí? Tem gente que toda vez que está entardecendo vai ficando deprimido. Você já pensou? Porque na mente da pessoa funciona assim, está escurecendo o dia, é como se dissesse que a vida da pessoa está ficando cada vez mais triste. É como se fosse a idade. Eu estou com 30 anos, estou alegre, mas eu estou com 50 e tanto, e já estou no entardecer da minha vida. Está amarrado em nome de Jesus, esse tipo de mentalidade. Isso é uma coisa do diabo, querido. Que entardecer da vida, você deveria ser dia perfeito. Cada vez que vai aprendendo mais de Deus, não importa a idade, você está com 90 anos, é dia perfeito. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, não é como o entardecer, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Em nenhum momento está dizendo que vai ficar entardecendo até ficar de noite, não. Não é interessante? Mas muita gente vive como se estivesse anoitecendo. Já são 4 horas da tarde na minha vida. Está amarrado. Deveria ser 11:30, meio-dia. Amém? Você está entendendo que falta a revelação, que você deve guardar o seu coração, porque se você não guardar, meu irmão, você vai entardecer e vai envelhecer e vai ficar triste. Mas pastor, ninguém pode lutar contra a genética, a gente está ficando mais velho. Sim, mas a Bíblia diz que em ditosa velhice nós deitaremos na sepultura. Ou seja, você pode envelhecer e pode ficar até mais velho, mas uma coisa eu te digo, Deus garante que haverá cada vez mais alegria e enchimento do Espírito. E você não tem que estar morrendo numa cama e terminar suas vidas num leito de hospital, não. Na verdade, todos os homens e mulheres cheios do Espírito Santo que entenderam essa revelação, entregaram o seu espírito a Deus. Você sabia disso? Que homens e mulheres de fé, cheios do Espírito Santo, muitos deles entregaram o espírito a Deus e não precisaram ficar num leito de hospital. Mas isso é uma questão de fé. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, tem um texto maravilhoso que diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, muita gente pensa que ele está falando aqui sobre a glória vindoura, mas ele não está falando disso não, ele está falando do dia de hoje. Versículo 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Olha só, Deus deu algo gratuitamente, que são as coisas que não penetrou no olho humano, no coração, ninguém entende, mas Deus revela pelo Espírito. E aqui ele está dizendo que você não recebeu o Espírito do mundo, você recebeu o Espírito de Deus. Então a única forma de você entender a plenitude do que foi dado para você é buscando o Espírito, é se enchendo do Espírito, é estando na arena de Deus, não na arena da carne, querido. Você entendeu? Não tem como você olhando só para as coisas naturais, você entender o que foi dado gratuitamente. Deus deu tudo para você. Paulo diz lá em Coríntios, Deus nos deu tudo, tudo é nosso. A alegria é nossa, a provisão é nossa, a saúde é nossa, a direção é nossa. Mas você entenda, você só vai usufruir daquilo que você conhece. Isso você só vai conhecer as coisas que foram dadas gratuitamente se você se encher do Espírito e ouvir do Espírito e focalizar nas coisas do Espírito e aprender do Espírito e não da carne. Então, quando falamos que a essência do Natal é a presença de Deus, estamos falando a essência do Natal é que Deus veio com Jesus,
Deus também está hoje com o Espírito Santo. Logo, a essência do Natal é a consciência de que Deus está conosco através do seu Espírito. Logo, você tem que considerar a presença do Espírito Santo, porque quando você não considera a presença do Espírito Santo, você está desconsiderando a essência do Natal. Você tem que ser guiado pelo Espírito, aprender a ser guiado, e quando você é guiado pelo Espírito, você está olhando para as coisas do Espírito. Você está com a mentalidade do Espírito. Quando você se enche do Espírito, como a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, salmodiando, cantando em línguas, salmodiando, que é cantando em português, dando louvores a Deus, se enchendo do Espírito, pensando nas coisas lá do alto, como diz em Colossenses capítulo 3. Quando você está fazendo isso, você está se enchendo do Espírito. E se enchendo do Espírito, você começa a entender o que foi que Deus deu de graça para você. Por isso que a pessoa que se enche do Espírito não vive triste. Você entendeu? Quem se enche do Espírito vive alegre. Por que você acha que a gente começa o culto dizendo, ei, dá uma risada aí e olha para a pessoa do teu lado? Por que você acha que a gente diz isso? É porque o pastor está se sentindo mal, ou talvez nem consiga pregar com a sua cara de triste? Não, meu irmão, é que eu estou tentando ativar o seu espírito. Estou tentando ativar o teu homem interior do coração. Eu estou tentando tirar você do foco das besteiras e botando daquilo que interessa. E por que a gente pede para você olhar e dar uma risada para o outro? Que é para você quebrar toda dificuldade carnal. Vamos fazer de novo? Olha para a pessoa que está ao teu lado, dá um sorriso para ela, vai. Ah, mas é pela carne? É assim mesmo. Sorri, rapaz. Você é nascido de novo, você é filho de Deus, porque você vai ficar triste. Por que você vai ficar triste? Você entendeu? Nós estamos aqui num culto de louvor e adoração a Deus. Nós louvamos e adoramos a Deus porque nós os conhecemos. Quem conhece Jesus é diferente. Amém. Quem conhece, eu nunca vou esquecer desses, isso mudou minha vida. Quando eu nasci de novo em 1980. E aí os meninos iam comigo, vamos evangelizar, vamos, bora. E a gente saía lá pelo Açude Velho, lá em Campina Grande, com os folhetos, vamos evangelizar, 1980. E eu me lembro que, aí o que eu faço? Aí me disseram, não, você só diz Jesus te ama, entrega o folheto, diz que Jesus é bom, entrega o folheto, amém. Aí eu comecei a entregar e dizer Jesus te ama, isso me deixou muito feliz, mas depois cheguei em casa e comecei a meditar, peraí, eu digo que Jesus é bom, e Jesus te ama, e entrega o folheto, mas minha vida é miserável, eu vivo em depressão, chorando, eu vivia chorando, irmão, você não sabe como eu era não, 2, 3 noites por semana eu ia dormir chorando, achando que a minha vida não valia nada. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Mas pastor, na época você não tinha nascido de novo? Tinha, mas eu não tinha entendimento nenhum, porque a Bíblia diz aqui que nós só vamos entender o que foi dado gratuitamente pelo Espírito, mas eu era carnal, porque ninguém me ensinou. E a Bíblia diz que o meu povo perece porque falta o conhecimento. Quando nós aprendemos de Deus, somos por Ele esclarecidos. E essa palavra gera fé, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, não é a palavra dos homens não, nem a palavra da carne, é a palavra de Cristo. Querido, que nós estamos aqui entendendo, é a essência do Natal. A essência do Natal é que Deus está conosco, esta é a palavra de Cristo. Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus foi ressuscitado e o Espírito veio. Nós estamos na presença de Deus. Oh, aleluia. Nós não somos bastardos, nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu tenho um pai, quem diz comigo? Diga, eu tenho um pai. Meu pai é Deus. Oh, aleluia. Eu tenho a natureza de Deus, você tem a natureza de Deus. Por que você está triste? Se alegra. A natureza de Deus é alegria, a natureza de Deus é vitória, a natureza de Deus é fé.
A natureza de Deus é cura, a natureza de Deus é alegria, a natureza de Deus é louvar e adorar, querido. Meu Deus! Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, diz a palavra do Senhor. É Cristo que esclarece. Cristo está sendo honrado aqui, Cristo está sendo exaltado, Cristo está esclarecendo, Cristo está trazendo para você a verdade da essência do Natal. Deus conosco, Emanuel, Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz, Ele está conosco, querido. O Senhor, aprove a Deus, está contigo. Ele te ama, Ele não vai te abandonar. Todos os dias da tua vida estão na mão dEle. E não é porque Ele sabe, vai morrer hoje, é porque Ele cuida de você. Não é interessante que a Bíblia diz lá em Timóteo que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus se agrada do conhecimento da verdade. Deus se agrada do teu crescimento. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, até se tornar meio-dia. Não, a tua vida não é o entardecer, tua vida é o amanhecer. Oh, aleluia! Aleluia! Diga, a minha vida é um amanhecer. Oh, aleluia! Não é um entardecer, é um amanhecer. Entardecer é quem vai para o inferno. Quem vai para o inferno é um entardecer, até se tornar trevas exteriores. Mas a tua vida é um amanhecer. A Bíblia, veja como isso é poderoso e é verdade. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém nunca mais vai ter noite, só luz. E diz lá que não precisa nem de sol, porque Deus é a luz de todos. Então, o que isso significa? Que no futuro nós vamos viver num eterno meio-dia, numa eterna luz. Você entendeu? Então esse versículo é muito mais profundo do que você imagina. Ele tá dizendo, olha, a vereda do... Vamos analisar segundo o que eu disse. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ter de ser dia perfeito. Também pode ser traduzido como o caminho dos que nasceram de Deus são cada vez melhor, e vai melhorando à medida que eles aprendem de Deus, até chegar o dia que vão viver na Nova Jerusalém numa luz eterna da presença de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então nós não somos do entardecer, nós somos do amanhecer. Amém? E aí, é interessante, para finalizar o texto que eu queria terminar falando para você, Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 19. Em Efésios, que é uma carta maravilhosa, cheia de revelação. E Paulo faz uma oração aqui, ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 15, de quem toma o nome... Olha só que coisa linda. Toda família, tanto no céu como sobre a terra. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Como é que é fortalecido com poder? Mediante o Espírito dele, ou o seu Espírito, no homem interior. Ele está dizendo, eu estou orando para que você seja fortalecido mediante a atuação do Espírito Santo no seu Espírito. Então ele está orando para que você caia em si, ele está orando para que você se liberte da carnalidade, ele está orando para que você tire o foco das coisas da terra e coloque nas coisas do Espírito. Por quê? Ele diz, 17, e assim habite Cristo. Presta atenção que isso aqui está carregado de uma revelação tremenda. Ora, se ele está orando para o crente, como é que ele diz, e assim habite Cristo? Cristo já não habitava na vida deles, não? Cristo pode até habitar, mas ele não se é percebido na tua vida quando você é carnal. Por isso que você não ouve a direção do Espírito. Então existe um novo nascimento que faz você ter o ticket para ir para o céu, mas existe o usufruir do reino de Deus, que é diferente. Você pode viver uma vida miserável aqui mesmo indo para o céu. Mas quando você sabe e entende o que é Cristo, você sabe e entende o que é o reino de Deus, ou seja, você mediante o Espírito Santo de Deus é ativado o seu espírito, por isso que eu disse aqui, estou tentando fazer ativar o seu espírito indo. Mediante essa atuação do Espírito Santo no seu espírito, aí você começa a perceber a habitação de Cristo. Você entendeu? Vamos continuar.
tem mais coisa aqui, ó. Assim habite Cristo no vosso coração. A partir daqui, preste atenção o que eu vou dizer. A partir daqui, ele começa a tratar como que uma casa. A partir daqui, o vocabulário espiritual, ele vai falar como se estivesse falando com um construtor que está construindo uma casa. A partir daqui, ele está querendo dizer que você é uma casa de Deus. Presta atenção. Guarda essa informação, como se você fosse uma casa, tá? Quando ele fala de fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no seu espírito, ele está dizendo, olha, nós estamos agora trazendo para você as bases da construção da casa da tua vida. A única forma da tua casa ser firmada na rocha e permanecer é você entender o poder do Espírito Santo no seu espírito. Por isso que eu disse que na arena de Deus é a arena do Espírito. A arena da carne é a arena da morte. Através de Jesus Cristo, o Espírito de vida, através de Jesus, te livrou da operação da lei, do pecado e da morte. O que é que ele está querendo dizer? Você é nova criatura, você vive no Espírito. Então a base da tua casa é no Espírito. Diga, a minha base é no Espírito. Presta atenção que você vai entender toda a revelação aqui do que ele está dizendo. Muita gente se atrapalha aqui. E assim habite Cristo no vosso coração. Aí ele diz, pela fé, estando vós arraigados, lembra da figura da casa? Arraigados e alicerçados no amor. A única forma de você andar em amor é andando no Espírito. Se você andar na carne, você não vai amar ninguém. Você entendeu? Pelo Espírito no seu espírito, o Espírito Santo no seu espírito, você é arraigado e alicerçado no amor. Ele está falando de uma habitação, de uma casa. Presta atenção. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura da casa da tua vida, ou seja, aquilo que por Deus foi dado gratuitamente, quem você é em Cristo, até onde você atinge, qual é o teu chamado, quais são os dons que Deus derramou sobre a tua vida, para que você veio no mundo, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está falando de uma casa, da casa da tua vida. Veja, alicerçados no amor e assim habite Cristo. Para você compreender qual é a largura, a profundidade, a altura e o comprimento. Todo o vocabulário é de um construtor aqui. E aí ele diz, e conhecer o amor de Cristo. Quer dizer, só vai conhecer o amor de Cristo se Cristo habitar. E Cristo só vai habitar se você tiver essa estrutura feita com o alicerce do Espírito. Por isso que se não for pelo Espírito, a casa cai. Você não consegue amar. Você não consegue viver em comunhão. Se não for pelo Espírito, você não vem para os cultos. Você vai querer ficar em casa, com preguiça, para assistir um filme, assistir uma série. Por quê? Porque a casa não está baseada no Espírito. Se não for pelo Espírito, você não vai aguentar assistir as aulas do Rema. Se não for pelo Espírito, você não vai aguentar estar no ministério do louvor, no ministério só vai vir quando está escalado. Se não for no Espírito, você não vai aguentar vir para os cultos, porque tudo tem que ser pelo Espírito. Porque pelo Espírito, alicerçado no Espírito, você vai entender qual é a largura da tua vida, qual é o comprimento da tua vida em Cristo Jesus, qual é a altura que você tem com Deus e a profundidade que você tem com Deus. E assim você vai conhecer o amor de Deus. Você entendeu? O amor de Cristo que excede todo o entendimento. Olha só, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Você tem que entender qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura da tua vida. Você é uma casa. Diga, eu sou uma casa. Não é o que Paulo diz? Lavoura de Deus sois vós. Você é uma construção de Deus. Mas sem conhecimento, o povo perece. Você tem que conhecer isso. Mas, pastor, é um negócio muito complicado para mim. Como é que eu vou conhecer qual é a minha largura? A única forma, querido, eu vou dizer uma coisa para você. A única forma de você conhecer isso é pelo Espírito. Então a gente tem que sair desse nível de carne e ir para o Espírito. Eu queria saber, então, e o que é isso? Parece uma coisa muito profunda. Enchei-vos do Espírito, salmodiando,
cantando, louvando. Não é complicado. Pode ser profundo, mas não é complicado. Primeiro passo é se envolver com as coisas de Deus. Não faltar nenhum culto. Por isso que a gente vem para o culto. Não é porque a gente está querendo ser, eu quero ver essa igreja cheia. É para você dar os passos de se encher no Espírito. Você entendeu? Não faltando os cultos. Vindo para os cultos de oração. Vindo para o culto matinal de oração. Claro que eu sei que algumas pessoas não podem por alguns outros motivos. Mas se esforçando. Chegando na sua casa, ou lendo a Bíblia, chegando na sua casa, tendo o seu devocional. Isso é o quê? Focalizar nas coisas do alto, focalizar nas coisas do alto. Andar na arena de Deus, não na arena do espírito, do maligno. Dessa forma você vai começar a entender qual é a largura, o comprimento, a altura. Aí você vai conhecer o amor de Cristo. É o segredo daquilo que eu te disse. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Você só começa realmente a amar as pessoas, amar a obra de Cristo, amar a igreja, amar tudo que é de Deus, quando você se envolve pelo Espírito. Ou seja, a presença de Deus, o motivo e o sentido do Natal. Quando chegar a terça-feira agora, né, que vai ser a véspera do Natal, aí pode ter peru, sei lá, jantar lá. Lembra que muito mais importante do que o peru, do que o jantar, que os presentes, é o que Deus deu para você. Oh, querido, isso é tão lindo. Nada é melhor do que a presença do Senhor. Nada. É a razão de você existir. É o motivo pelo qual você nasceu nesse mundo. Sabia? Então, o que nós estamos aqui é entendendo a essência do Natal. Você está começando a perceber o que é a essência do Natal? Não é o presépio, não são os presentes, não é a árvore do Natal, nem Papai Noel, né? Não, a essência do Natal é a presença de Deus no nosso meio. Deus está conosco. Deus está conosco. Eu não sei o que vai vir no próximo ano. Eu sei que, uma coisa eu sei, isso aí eu sei, que vai continuar a superabundante graça de Deus, isso eu sei. Eu sei que nós vamos multiplicar, eu sei que nós vamos crescer, e eu espero em Deus que você cresça espiritualmente. Porque podem vir qualquer coisa o ano que vem. Pode ser um ano normal, pode ser um ano de pandemia, pode ser um ano de terceira guerra mundial, pode ser o que for. Mas a gente, quando está no espírito, a gente pouco importa o que está acontecendo exteriormente. Você entendeu? Não é o que a Bíblia diz? Em 1 João capítulo 5, versículo 18, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, o que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não toca você. Não toca. Então por que está preocupado com o maligno, com as coisas externas? Procura se encher de Deus. Para você usufruir e entender aquilo que foi dado gratuitamente para você, como foi dito aqui, não é só vindo para a igreja. Você tem que estar meditando na palavra, você tem que estar salmodiando, se enchendo do Espírito. E vindo para a igreja. E tem mais. Querido, que história é essa? Nós vamos ter o Rema o ano que vem, onde já se viu um crente do Verbo da Vida não fazer o Rema. A vontade de Deus é que você faça o Rema sim. Porque fazer o Rema faz parte de todo esse pacote. Por que você acha que vai ter Rema? O Rema vai ter para você elevar o nível de fé, para você elevar o nível de espiritualidade, para você elevar o nível de revelação da presença de Deus. E o Deus que traz o Rema é o mesmo Deus que te dá condições financeiras de pagar o Rema. E te dá condições de você vir na segunda, na quarta e na sexta. Tudo você tem que envolver com o pacote todo. Quando você se envolve com o pacote todo, você está cumprindo isso. Pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas de Deus. Pensai nas coisas de Deus. Porque o Espírito de vida, através de Cristo Jesus, te livrou da lei, da operação do pecado e da morte. Porque você não anda mais segundo a lei, nem com o pecado. Você anda segundo o Espírito. E as coisas do Espírito se discernem espiritualmente.
E aquilo que foi dado, que nem olho viu, nem chegou no coração humano, é revelado pelo Espírito. As coisas gratuitas dadas por Deus, coisas que a gente não pode expressar com palavras. Você entendeu? Esse ano que vem vai ser um ano de multiplicação. Esse ano que vem vai ser um ano de cura, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de prosperidade. E essa mesma multiforme graça de Deus e superabundante graça que fluiu durante o ano de 2024 vai continuar. Amém? Vai continuar. Até o dia em que foi dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, como diz lá em Tessalonicenses capítulo 4, até o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, nós vamos sair dessa boa para uma melhor. Nós não vamos sair do mal para o melhor, não. Nós vamos sair dessa boa, a vida da gente boa, no Espírito, para uma melhor. Quem crê nisso? Amém. Você entendeu qual é o Espírito de Natal? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.